Ó, galera, então eu vou mostrar para vocês aqui, tá vendo? Esse aqui é um PT100, ó, tá? Vou mostrar o outro lado, a pontinha dele aqui, tá vendo? Então esse aqui é um PT100, ele tem um tamanho específico, tá? Então aqui a gente tem a rosca da conexão para encaixar no poço, aqui o cabeçote, e aqui a gente vê os 3 fios chegando aqui no cabeçote, ó. Então são 2 fios vermelho e um branco. Tá? Então isso aqui tem uma norma, né, para seguir, e a IEC 60751. Então esses 2 vermelhos aqui significa que estão conectados no mesmo lado do sensor PT100. E o branco, que está sozinho, está conectado do outro lado, né, do sensor PT100. Tá? Quando eu chego mais perto aqui, ó, fica melhor de visualizar, tá? Então, 3 fios. Então, a resistência ela vai estar entre esse branco e um vermelho. Esse branco e um vermelho. Então, se eu medir do branco para qualquer um dos vermelhos, eu vou ter a resistência. Se eu medir entre os vermelhos, eu vou ter continuidade. Tá? Porque os vermelhos, lembram, eles estão ligados no mesmo lado do PT100 e o branco do outro lado. Então, eu vou medir aqui, só para ficar didático. Então, a gente tem um multímetro, escala de resistência. E aí, eu vou medir aqui os 2 vermelhos para vocês verem. Então, eu medi os 2 vermelhos, eu tenho continuidade. Eu medi o branco para qualquer um dos vermelhos, eu tenho o valor de resistência. Então, esse valor, 108 ohms, é já da temperatura. Então, se eu pegar desse branco para esse vermelho, também 108 ohms, tá? Então, essa medição que eu faço é uma medição 2 fios, porque eu só estou medindo 2 fios. Eu não consigo, com um multímetro, medir os 3 fios. Então, em bancada, né, aqui, como esse sensor aqui, a gente tem um cabinho curto, não tem problema nenhum, né? O teste não vai dar diferença. Agora, se eu tenho um PT100, né, se eu estou medindo o cabo a 10, 20 metros de distância, então eu vou ter adicionalmente a resistência do cabo que está interligando. Ó, galera, esse aqui é um transmissor de temperatura, tá? Ó, quando eu venho aqui atrás dele da borneira, eu tenho vários bornes aqui para fazer diferentes tipos de ligação. Aí, quando eu olho a tampa dele, a gente vai falar só dos PT100, tá, pessoal? Termopar a gente fala em um outro vídeo. Então, eu tenho o esquema de ligação aqui, ó, 2 fios, 3 fios e 4 fios. Aí vocês conseguem, vou chegar um pouquinho mais perto, vocês conseguem ver que aqui a gente já consegue determinar que a corrente ela é sempre injetada pelo borne 1 e 3 aqui, ó. Tá vendo? Quando eu tenho a ligação 3 fios, olha lá, é pelo borne 1 e 3, e aí o 2 é a compensação. Borne 1 e 3, aí o 4 e o 2, no caso de 4 fios, é a compensação. Então, vamos exemplificar isso aqui no desenho. Ó. Aqui eu tenho a representação do meu PT100, aqui o fio, aqui uma ligação 2 fios, tá? Então é isso aqui, ó. 2 fios é o 1 e o 3. 1 e o 3. Então, desse modo, o transmissor injeta a corrente pelo 1 e o 3 e lê a queda de tensão pelo 1 e o 3 também. Porém, essa resistência que tem aqui, ela vai ser somada com a resistência aqui do PT100.
Já quando eu tenho a ligação a 3 fios, adiciono aqui ó, o 2. Tá? É uma compensação de um lado, vai no 2. Então vamos colocar desse lado aqui. Então, aqui eu tenho fio 2. Nessa configuração, o transmissor ele continua injetando corrente pelo 1 e o 3, porém ele vai ler a queda de tensão pelo 1 e pelo 2. Então vocês concordam comigo que aqui eu tenho uma resistência, porém eu não tenho corrente circulando aqui. Corrente eu só tenho circulando aqui. Logo, se nesse fio aqui eu não tenho corrente circulando, essa resistência aqui, para mim, ela vai ser desprezível. Eu vou ler a queda de tensão entre o 1 e o 2, que está aqui em cima do resistor. E aqui não tem corrente circulando, essa resistência ela não vai influenciar. Essa daqui ela ainda continua influenciando, tá? Mas agora eu tenho menos influência, certo? E no 4 fios, tá vendo? Então eu estou com 1, 3 e o 2, ó. Aqui, ó, 1, 3 e o 2. Na 4 fios eu ligo todos, ó, 1, 2, 3 e 4. Então eu adiciono um outro fio aqui, que é o 4. Ele também tem uma resistência, porém, agora fica muito melhor porque o transmissor ele continua injetando entre o 1 e o 3 a corrente, porém ele vai ler a queda de tensão entre o 4 e o 2. Eu não tenho corrente aqui circulando no 4 e no 2. Então ele vai ler a queda de tensão real aqui em cima do PT100. Então essas resistências, elas agora não influenciam na minha medição. Por isso que a ligação a 4 fios, ela é a mais confiável. Então, galera, é muito importante que esses 3 fios, nesse exemplo aqui, né, esses 3 fios sejam ligados corretamente aqui nos bornes. Por quê? Agora vocês viram que não adianta nada eu ligar aqui no modo 3 fios e na configuração eu vou colocar ele para 4 fios. Então, coloquei, tem 3 fios, conectei no modo 3 fios, na configuração dele eu digo também no modo 3 fios, para o transmissor poder entender por onde ele vai injetar a corrente e onde que ele vai ler a tensão, a queda de tensão, tá? Aqui vou dar um zoom para vocês, ó. Aqui então é o 1, aqui é o 2, aqui é o 3 e aqui é o 4. Beleza? E aí, galera, deu para entender um pouquinho como é que funciona o transmissor de temperatura, medindo ali a resistência de uma PT100? Até o próximo vídeo.